Olá pessoal, eu sei que o vídeo tá saindo em dia diferente, né? Não está saindo na sexta propriamente dito, mas a temática do vídeo meio que pede isso, né? Porque eu vou falar sobre o Monark, né? E sobre a sua liberdade de expressão a qualquer custo, que apesar de não parecer, tem muito a ver com a temática do canal, né? Que é um canal sobre autismo, né? Espectro autista, deficiência, política, direitos humanos em geral. Porque assim, ele defendeu a existência de um partido nazista, né? Então, caso você tenha curtido o tema do vídeo, né, que eu vou falar ainda, aperta no botão de gostei, se inscreve no canal. Eu me chamo Ricardo, eu sou autista, ativista, comunicólogo, um monte de coisa. Então, assim, eu vou falar o que aconteceu. Monark, né? Ele é apresentador do Flow e tudo mais. Ele numa mesa, ele, Kim Kataguiri e Tabata Amaral estavam falando sobre essa questão de liberdade de expressão, até que ele utilizou esse argumento para falar que tinha que existir um partido nazista. Assim, obviamente, principalmente por parte da Tabata Amaral, Kim Kataguiri nem tanto, mas a Tabata Amaral, e vale lembrar, ela é uma centro-direita, no mínimo, ela ficou desconfortável e começou a debater com o Monark sobre a questão do uso de discurso de ódio para eliminação de minorias, né? No caso, ela utilizou a questão da minoria judaica, né? Que foi a mais conhecida, né, das que foram afetadas pelo regime nazista. E basicamente foi isso, né? Eu vou colocar no final do vídeo o corte, né, dessa fala do Monark, né, e da Tabata Amaral. Mas basicamente foi isso que aconteceu, né? A defesa de um partido nazista. E é isso aí, né? Feijoada. Eu tô aqui mais para comentar algumas coisas em relação a isso. Primeiro, assim, eu vou sair um pouco do óbvio, porque assim, a questão nazista, né, apesar do Monark ter sofrido muito mais críticas nas redes sociais em comparação com as outras besteiras que ele já falou, né, que acredito que você saiba, né, você que tá assistindo aqui, ele sofreu mais críticas pela questão de envolver uma minoria judaica. Não que a minoria judaica não tenha razão para criticar, óbvio, né? Justamente porque foram uma das minorias, um dos grupos identitários que foram eliminados pelo nazismo, né? Mas a gente não pode deixar de levar em conta que os judeus foram uma das minorias que que sofreram tentativa de eliminação pelo regime nazista. A gente tem que contar não só os judeus, mas também os ciganos, os marxistas, outros povos que viviam na Europa, né, que foram dominados pela Alemanha na época, né, na Segunda Guerra Mundial. As pessoas com deficiência, que inclusive foram as primeiras pessoas que sofreram com o regime nazista, né, tem até o programa voltado a isso pelo Estado alemão nazista, que foi o Action T4. Vou deixar aqui um link aqui no card para vocês darem uma olhada, onde eu comentei junto com o Guilherme Madeiral sobre isso. Então a gente não pode partir desse pressuposto de que regime nazista só afligiu judeus, afligiu outras minorias. Partindo desse pressuposto, a gente tem que comentar um pouco sobre a questão da liberdade de expressão, porque muita gente ultraliberal utiliza esse discurso de liberdade de expressão a qualquer custo, né? E quando a gente pensa em liberdade de expressão a qualquer custo, né, onde se entende que uma pessoa pode ter um discurso de ódio, né, que isso é apenas a opinião dela, na verdade você está querendo ou não, facilitando um discurso do opressor e uma ação do opressor contra o oprimido, né? Por exemplo, se todo mundo tivesse a mesma liberdade de expressão, mesmo assim, grupos minoritários, né, grupos que sempre foram oprimidos, seriam continuamente oprimidos. Na verdade, seriam até mais justamente por essa liberdade restrita de expressão. Porque quando a gente pensa em liberdade restrita de expressão, a gente está pensando em um universo,
né? Uma sociedade onde pessoas são influenciadas por discursos. Esses discursos podem ser bons ou ruins, né? No caso de discurso de ódio, obviamente é ruim, porque você está normalizando um ódio contra minorias, né? Então, no final do dia, essa questão de liberdade restrita de expressão vai acabar mais favorecendo o opressor, né? No caso, pode ser tanto por questão de classe, né? No caso, a burguesia, quanto por questão de identidade, né? No caso de favorecer um discurso de ser hétero, branco, cis, né? Sem deficiência. E no caso, pessoas que fogem dessa norma acabam sendo atingidas por esse discurso, né? E que podem acabar gerando consequências físicas, psicológicas e tudo mais. O outro ponto é que esse discurso de liberdade de expressão a qualquer custo, ele vem muito do liberalismo, né? Hoje em dia chamado de neoliberalismo. Essa questão de liberdade de expressão fomentada pelo liberalismo, que vale lembrar, caso você não saiba, que é a questão de liberdades individuais, acaba fomentando, mesmo que não pareça, eu vou explicar aqui um pouco, acaba fomentando pensamentos nazistas e pensamentos eugenistas. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o liberalismo está intrinsecamente ligado ao capitalismo e o capitalismo está intrinsecamente ligado a questões nazistas. Vou explicar para conectar tudo, né? Porque é uma tríade isso aí. O liberalismo, ele tem um discurso onde você tem a possibilidade de avançar socialmente, economicamente e tudo mais, de forma puramente individual. O capitalismo é um regime de acumulação de bens, então esse discurso ele é utilizado no contexto capitalista para falar de enriquecimento sem precisar de, entre aspas, teoricamente, um apoio externo, né? Uma questão mais coletiva. Mas quando você fala da questão de enriquecimento a partir de uma perspectiva individual, a gente tem que pensar também que o capitalismo ele é um sistema econômico que ele subjuga a classe trabalhadora, né? Tem toda aquela questão da burguesia versus classe trabalhadora, onde a burguesia ela quer um trabalhador que tenha a aptidão máxima possível de produzir riqueza, e essa riqueza vai pro detentor dos meios de produção, né? O burguês, né? O burguês safado. Então, quanto mais normalizado, entre aspas, quando eu digo normalizado, é um corpo que não tem deficiência, um corpo branco, um corpo que está apto para o trabalho, né? A gente pensa numa questão normalizadora, numa questão eugenista. Porque, por exemplo, no caso dos brancos, das pessoas brancas, elas são utilizadas para o trabalho, as pessoas negras também, mas a gente tem que pensar que esse regime capitalista, ele diferencia o trabalho da pessoa preta e da pessoa branca, né? No caso, os brancos, né, de acordo com essa ideologia, acaba sendo definida como uma pessoa para um trabalho mais intelectualizado, enquanto uma pessoa preta um trabalho mais braçal. E quando a gente inclui nessa equação a questão da pessoa com deficiência, a gente pensa num corpo desviante da norma, né? Um corpo, entre aspas, quebrado, um corpo, entre aspas, doente. Então, para o capitalismo, corpos deficientes, corpos desviantes da norma, eles não são aptos para o trabalho, então eles acabam tentando, de alguma forma, ou normalizar, ou excluir, ou segregar, ou eliminar. No caso da eliminação, a gente pensa justamente no regime nazista, porque o nazismo basicamente é um regime fascista com uma carga eugênica, uma carga principalmente de superioridade racial, né? Eles falam muito nessa questão de raça ariana e tudo mais. Então, por isso que, por exemplo, saindo um pouco fora da deficiência, mas nem tanto, pessoas de grupos identitários minoritários, né, como por exemplo as pessoas pretas, as pessoas LGBTQIA+, as mulheres, enfim, são
cooptadas pelo sistema capitalista para o trabalho, porém elas recebem uma remuneração menor pelo seu trabalho. Por mais que o trabalho da pessoa possa ser basicamente o mesmo de uma pessoa hétero, cis, branca, homem, sem deficiência, vai receber menos justamente por essa ideia de que corpos desviantes são menos humanos, né? E no caso das pessoas com deficiência, isso não muda, né? Porque são corpos evidentemente desviantes da norma, né? Então são pessoas que às vezes têm braço amputado, às vezes são pessoas cegas, às vezes são pessoas neurodivergentes, né? Como no caso dos autistas, dos disléxicos, borders, enfim. Então, se a gente pensar bem, o discurso liberal, ele está conectado com o discurso nazista, justamente por essa questão de liberdade a qualquer custo, né? E isso inclui liberdade de você oprimir o outro, né? Porque a questão do discurso e a questão da liberdade a qualquer custo sempre vai favorecer o grupo opressor. E está conectado também pela questão capitalista, que também está conectada com os outros dois, e uma coisa vai alimentando a outra, justamente porque desde a invenção do capitalismo que se fomenta esses discursos liberais e os discursos voltados à normalização de corpos, né? Na verdade isso vem antes do capitalismo. Desde a época das navegações, por exemplo, já existia essa definição de um corpo superior e inferior, né? No caso eu estou falando das pessoas europeias em comparação com as pessoas de África, né? Inclusive entre a própria Europa já existia essa definição de pessoas mais brancas do que outras, né? Como por exemplo os ingleses contra os povos portugueses. Então tudo isso está intrinsecamente ligado. Então esse discurso do monarca é um discurso muito perigoso, porque ele fomenta essa liberdade de expressão a qualquer custo. Não digo que ingênua, porque isso, partindo no monarca, eu acho que não se aplica, mas um discurso digamos canalha de liberdade de expressão a qualquer custo, porque assim, eu como comunicólogo, eu sei que o monarca, ele não é uma pessoa ignorante, ele não é uma pessoa boba, ele faz isso propositalmente, justamente para gerar audiência pro podcast. Inclusive isso tá dentro da questão psicológica, né? Porque assuntos que chocam mais, eles geram mais comentários, né? Mais burburinho, né? Isso é muito usado na publicidade, por exemplo. Ele utiliza muito essa questão de emoções fortes, como a raiva, né? Que gera um sentimento de contradição, que gera um ímpeto das pessoas de ir lá comentar, né? Criticar, né? E dentro do contexto de mídias e redes sociais, é uma métrica de engajamento, porque comentário mostra que, para rede social no caso, que a publicação é uma publicação relevante, né? Então a gente tem que tomar cuidado de normalizar esse discurso, né? Esse discurso como pessoas como o monarca fazem. Agora, como a gente vai fazer esse combate, né? Como é o nosso combate em relação a isso? A gente, assim, eu sei que é meio abstrato, mas a gente tem que combater toda forma de opressão, seja identitária ou de classe, né? E para isso, a gente precisa agir tanto dentro da política institucional burguesa, no caso, se materializa por meio das leis, né? Que eu acredito que isso já esteja sendo feito, né? Quanto por enfrentamento mais direto, no caso, fogo nos racistas, fogo nos capacitistas, fogo nos nazistas, né? Porque esse discurso, ele não pode ser normalizado ao ponto de uma pessoa falar isso por um dos maiores podcasts do Brasil, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e não fazer pessoas imbecis e pessoas também mal intencionadas a crescerem em redes sociais com esse tipo de discurso.
Um outro ponto que eu tenho que falar é liberdade para quem, né? Porque quando a gente fala de liberdade, a gente precisa entender que não existe liberdade irrestrita. Sempre vai haver algum nível de controle e o discurso, né, a problemática não deve ser nem essa, né? A questão é, o controle, ele não é ruim em si. O problema é quem detém esse controle. Se é um opressor que tem esse controle, quando a gente diz opressor, não é necessariamente uma figura personificada, mas sim uma estrutura que permite que opressores oprimam, ou se é uma forma de política mais coletivista, baseada em enfrentamento do discurso de ódio, baseada em enfrentamento de políticas que visam fazer pessoas pobres ficarem mais pobres. Então o controle em si não é ruim, o problema é quem detém o controle. Por último, mais ou menos importante, a questão do individualismo versus o coletivismo. Como você provavelmente já deva ter suponhado, né, enfim, a questão do liberalismo é uma ideologia puramente individual. Quando a gente fala de coletivismo, a gente fala da questão mais voltada ao espectro da esquerda, né, principalmente das esquerdas anticapitalistas, né? Aí entra tanto a esquerda marxista quanto a anarquista. Então, quando a gente enfrenta o sistema, essas opressões, né, disfarçadas de opinião, a gente tem que enfrentar o individualismo, porque senão a gente sempre vai hipervalorizar o indivíduo, né? E no caso, o indivíduo sempre vai acabar sendo um indivíduo pertencente ao padrão, né, principalmente em relação à classe, né, no caso a burguesia, e a gente vai desconsiderar uma massa de pessoas que, assim, cada um tem a sua identidade, tem a sua especificidade, mas que pertencem a uma mesma classe, a classe trabalhadora. Então, a gente precisa sempre priorizar o coletivo em detrimento do individual, justamente para a gente não cair nesse papinho furado de liberdade de expressão a qualquer custo. Porque quando uma pessoa se sente legitimada individualmente a ter qualquer tipo de discurso validado, isso no final vai acabar validando a destruição do coletivo. Então a gente sempre tem que fazer esse enfrentamento. Então basicamente essas são algumas reflexões que eu tenho, justamente por esse caso do Monark. Não sei qual vai ser as cenas dos próximos capítulos. Já ouvi falar, eu tô gravando isso de noite, né? Eu já ouvi falar que ele saiu do podcast, que o Igor 3K vai comprar os 50% do Monark que o Monark tem atualmente do Flow, né? Podcast, vai ter a Procuradoria-Geral da República em cima do Monark, entre outras coisas, né? Mas por enquanto nada 100% confirmado. Então, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Não é algo tão elaborado assim, mas eu acredito que ajude a avançar nesse debate sobre a deficiência, sobre a questão de liberdade de expressão, sobre o uso dessa liberdade de expressão para fomentar a eugenia, né? E o capitalismo como um todo, né? Então, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau! E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não Termina acho que é anarquia, onde fere a liberdade do outro. O que Mesmo... é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo.
A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser.